Boa noite, pessoal. Vamos lá chamar a Inês aqui. Gente, eu tô até decorando a música da Shakira. Ouvi tanto. Olá, Aê! estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo Estou bem? ouvindo super bem. Será que o pessoal tá ouvindo? Aqui, ó, tô na musiquinha, ó. Musiquinha aqui. Eu estou aqui na cozinha. Boa noite, a Meire. Olá, pessoal. Vamos falar sobre esse caso, hein? Vamos falar sobre essa música. E aí, Inês, você gostava de Shakira? Sempre gostei, gente. Desde a primeira vez que vi aqui essa pessoa. É Sempre. interessante, né? Ela começou cedo, a Shakira, né? Tava lendo um pouco sobre ela também, pra gente falar aqui, e vi que ela começou com 13 anos. É, é muito. Começou novinha. Vou baixar a música aqui pra gente começar o papo, né? Senão a gente fica só ouvindo música aqui. Que é bom também. Bem. Oi, Rô. A Rô entrando. A Rô é muito fera. Mas achei interessante essa coisa. Já entrando um pouquinho, né, na traição, eu achava engraçado, Inês, que eu tinha um grupinho dos roqueiros, né? E o grupinho dos roqueiros não gostava quando a gente ia curtir uma Shakira, entendeu? É uma traição ao movimento roqueiro. Sim, nossa. Você, sei lá, ouvir alguma coisa pop que nem George Michael, que eu lembro que eu ouvia na Nossa, adolescência. maravilhoso, Inês, é. Eu adoro Duran Duran até hoje, outros grupos mais pop. Nossa, o povo ficava assim de cara, assim, aqueles não sei o quê. A gente adora o Prince. Prince, nossa, tinha que escolher um, né, Inês? Como que é isso, gente? Tem que escolher um. Escolher um ritmo só, né? Que bom que a gente chegou numa hora que a gente faz, eu ouço o que eu quiser e tá tudo bem, ninguém vai encher o meu Olha que pau coisa desse maravilhosa. roubo à noite. É porque Boa assim, noite, é a Rô. coisa de fazer um grupinho e ele fica meio inviolável, né? Uma coisa meio boba, tipo assim, a gente se protege aqui nesse mundinho, como se um outro mundo, nossa, nos atacasse, estivesse, né, tentando nos. Ai, a gente tem que esperar isso, né? Assim, como sociedade, né? Porque isso em outro Não dá mais isso, né? vira esse negócio que a gente está vendo aí, em outras escalas, Uhum. um treinamento, sabe, para a gente chegar numa idade adulta e ser um radical idiota. Porque ser É radical é verdade. um problema, né? Ser radical não é um problema. Ser radical é alguém que se apega a raízes, né? Radical é isso. Mas assim, Uhum. cego, né? Fica aquela coisa louca assim, com tapa-olho aqui do lado. Você só olha na direção que estão te mandando ir e não. Nem acho que a palavra radical nem se aplica, né? Mas é essa mais É verdade. Como que é? Peraí. adolescente radical nas escolhas das tribos. Acho que as almas mais velhas são mais flexíveis, pelo menos é o que eu via nos meus grupos. Não sei se as almas ou se as pessoas mais velhas mesmo, Rô. Negócio de almas É mais velhas, verdade. alma está encarnada há mais tempos, quer dizer. É o engraçado que eu era criada pelos avós, né? Então talvez essa coisa de ter que escolher grupo, assim, não fazia muito, né?
parte da minha realidade ali com os dois. Agora, você sabe que eu estava aqui me preparando para a gente entrar, passando meu batonzinho para a gente entrar? E eu lembrei na hora de passar o batonzinho vermelho, que eu tenho uma cliente, uma senhora, eu aprendo com elas, né? Elas acham que estão, né, fazendo a terapia, tudo, mas sou eu que aprendo mais com elas. E ela fala, ó, sempre que você for fazer aí as suas terapias no vídeo, passa um batonzinho. Tem que passar um batonzinho vermelhinho. Ela me cobre batonzinho vermelhinho. Acho tão bonitinha. E aí, na hora que eu fui passar, nossa, me deu um insight, menina. Falei, nossa, eu preciso falar isso pra Inês. Então, me deu um insight da Bruxa do Mar, da Úrsula. E a gente está falando de voz. E a gente está falando aqui da Shakira, né? E eu adoro, claro, né, como todas nós, do nosso chá das bruxas, que acho que é o que vai entrar aqui em peso. Talvez não agora, mas vejam depois, né? Cada um no seu tempinho. Olá, amiga minha. Aê! Você é da Bem-vindas! militância. Bem-vinda, Jana, que legal. E aí eu estava pensando na Úrsula, né? Na Bruxa do Mar, na mulher que não podia ser rainha do mar, né? Já em homenagem à nossa Iemanjá também aí, né? Oi, A mulher que foi proibida, né? Nos contos de fadas de ser a rainha do mar. Ela não podia exercer seu poder no mar. E foi um arquétipo constelado pela tal da Ariel ali, né? Quando ela sentiu vontade de ser humana. E interessante. a bruxa do mar foi considerada ruim. Fica na, Mas eu sempre o poder achei. fica na sombra, né? O poder da mulher fica na sombra. Pois é, né? Talvez uma ânima aí negativa do tal do príncipezinho lá, né? Mas eu achei interessante. Os contos de fadas, o grande poder da sombra Uhum. feminina. Você não encontra um É, grande bruxo, né? Em geral, um não macho, encontro. mas um grande bruxo você não acha. É verdade, Inês. É verdade. E eu acho interessante a coisa da sereia, né? A voz que encanta, o homem que se apaixona pelo encanto e não pela mulher. Quando ela se humaniza, ela perde a voz. Até a musiquinha da Úrsula é extraordinária, né? Aí eu pus conchinha, né? Falei, vou fazer a performance para ver se baixa em mim a Úrsula para a gente falar, entendeu? Apesar que o seu cabelo é Úrsula total, hein? Esse cabelo tá uma graça, hein? Entre Úrsula e Malévola, gente, né? Isso, Aquela lá dos 101 Dálmatas, que eu adoro, boa. adoro, The Evils. Mas ela doa a voz dela, né? E a musiquinha que eu tava falando da Úrsula, ela fala: homem gosta de mulher quietinha. Olha a coisa da voz. Gente, nossa, mas me veio, eu falei, obrigada, dona Úrsula, por ter vindo, eu gosto tanto dela. Falei, obrigada por ter me dado esse O insight. chakra da voz, né? Poder. Laringe, expressão. E poder, né? Porque assim, quando Deus, né, na história bíblica, que Deus faz o mundo, ele fala, Fiat Lux, ele fala. Então, o poder da voz e da fala, da expressão dita, é poder de criação. Então, por exemplo, a pessoa que está com um problema na garganta, está tossindo muito, às vezes no meio de uma reunião começa a tossir, tem a ver com dificuldade de falar do seu próprio poder. Tanto é que eu tinha um exercício, não sei aonde foi que eu aprendi, que você coloca dois dedos, pensa na luz azul, né? E Uhum. fala, eu aceito o meu poder, eu aceito o meu poder, eu aceito o meu poder. E você retoma a energia desse chakra. Porque é o Nossa, vou chakra do poder utilizar. pessoal. Nossa, fantástico isso. Interessante. Porque na palavra você dá ordem, né? É verdade. E é o primeiro que trava, né? Na mulher. Ai, meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo?
Que palavra é essa? Será que eu falo? Será que eu não falo? Eu tava vendo um videozinho, vi só um pedaço que começou a me irritar. Sei lá de onde saiu fulano. Gente, eu não acompanho esses, sei lá se é BBB ou se é alguma coisa de casal, de casais, alguém que se conhece. Enfim. Aí esse rapaz, ele começou a falar e parece que ele falou um monte de alguém com quem ele ia iniciar uma história de casamento. Aí nesses. É um negócio. Como é que fala? Esses programas aí que as pessoas vão lá para. Não sei por que vão, gente. Eu fico indignada. Mas vão. É reality. Reality show. Ai, gente, eu Ah, o fico reality. indignada. Gente, meu amigo. E um reality de casar. Something like this. Aí, o rapaz está abraçado numa moça e ele falando, é porque a fulana, ela não aceitou ser rejeitada. E a fulaninha aqui do lado, não sei se era relacionamento atual ou anterior, se era anterior, por que diabos ele foi para um lugar em que ele ia casar com alguém? Maluquice. E ela aqui. E aí eu escrevi embaixo, assim, fiz um comentário. Ela é muda? E ela ficava assim. E ele falando, Olha lá. e falando, e falando dele mesmo, da outra, dele mesmo, e dele mesmo de novo. E ele falou de novo dele. E a moça assim, bonitinha e quietinha, Calada. né? Se ela abrir a boca e começar a falar, talvez não funcione alguma coisa, né? Então é assim, o homem Exato. precisa de mulher desempoderada por perto, né? Ela faz as funções Pois é. dela, função de mãe, função de esposa, função de dona de casa, função de sei lá o quê. Mas, por favor, não venha querer ter poder, não é? Não venha querer falar. Pois é. Né? Tirar o meu lugar de fala também, né, Inês, talvez? Fala é só lugar de poder, né? Uhum. Eu lembro que eu até anotei em algum canto aqui do inconsciente para falar. Gente, eu anoto para não esquecer, mas depois não sei nem onde eu anotei mais, né? Fico nesse mar de papéis. Minha agenda, Ai, que lindo esse! uma agenda antiguinha. Aí, eu vi a Amei! anotação Que linda essa capa! maravilhosa, né? Muito minha cara. Muito linda. Ah, Bom, eu não sei onde eu anotei, mas eu acho que é a Virginia Woolf, que ela fala que a gente tem que parar de carregar o espelho de aumento para os homens, né? realmente. Porque ela, mesmo que dá brilho né, na aparência, na aura, na expressão do cara, né? Hello, Elis! Tudo bem? Boa noite, Elis! Gente, se pintar Vem pergunta, participar aqui também. a gente faz assim, meio os comentários um pouco aleatórios, assim, mas se pintar uma pergunta aí, que o foco da conversa é Isso. traição. Traição, a questão da Shakira que veio, né? Já que ela é uma pessoa pública, ela trouxe. A história já estava pública. Eu acho engraçado quando eles falam assim: ai, imagina ela falar sobre isso e os filhos. Ué, e ele não pensou nos filhos quando aparece com a moça, tem vídeo e tal? E aí, por que fica isso para a mulher, né? Aquela questão de que a mulher é responsável pela harmonia do lar. Uhum, É ela o esteio do lar. É ela que deve dar equilíbrio. O cara não. O cara pode ser um babaca irresponsável, é que tem que fazer todos os ajustes para que aquelas uhum. crianças cresçam saudáveis, tenham um lar equilibrado, né, bem embasado. Então, se o cara sumir, se o cara fizer bobagem, ela tem que dar conta, não apenas do papel dela como mãe, como esposa, como dona da casa, mas também daquela falha que ficou por conta de um ato de indignidade. Então, outro pode fazer o que Claro. for, ele fala, gente, a quantidade de homem que simplesmente vira as costas e vai embora. Esses dias um cara, acho que é ator, que ele falou assim que ele separou, não sei se era casado, tinha um filho, dois filhos, três filhos, quantas crianças tinha na história. Separou, foi morar sozinho porque ele precisava ler mais. Nossa, eu Fantástico, né? precisava ler mais. Muito bem, garoto. Gostei, hein? Joia. Vamos anotar nos anais das desculpas mais esfarrapadas, né? As mais babacas, as mais ridículas,
catar e dar um, né, dar um socão. Quero ir embora daqui. Para ir embora. É verdade. A gente podia fazer. Nossa, mas tem caso, é muito caso, né? É muito caso de traição e é muito caso de gente que procura terapia por traição, né? Isso é fato. Mulher, O homem, ele não identifica, né? não, não, né? Acho que tem outros casos aí com homens, né? Muitos homens, né, depois dos 50 anos, eu acho interessante porque procuram a terapia pela vulnerabilidade, assim, de eles se sentirem vulneráveis por perderem a virilidade. Então, assim, eu acho muito engraçado isso também, que faz parte dessa questão coletiva que a gente queria entrar também, né, Inês? E aí, né, nós somos criados para quê, né? O homem é criado para... Manter-se viril, né? Para ser o espelho da família, blá, 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 blá. E aí que a... Então, né? Eu sempre falo assim, porra, essas duas figuras, né, que a sociedade cria, do homem e da mulher, esses dois papéis, né, que dão para Uhum, o pescocinho, falou, te vira, agora você tem que ser esse negócio aí, ele é cruel para ambas as partes. Não é legal também para os homens, é muito ruim. Porque, cara, de uhum. repente, diante, por exemplo, de uma questão da virilidade dele, sabe? Dele ter dificuldades sexuais, isso é super complicado. É, Demais para eles. Eles não conseguem lidar bem com isso. Eu até acho é interessante verdade. uma rádio que eu gosto de acompanhar, eles fazem bastante propaganda, porque essa rádio é uma rádio roqueira, e no perfil roqueiro tem muito homem de meia idade, né? Só que eles estão envelhecendo. Uhum. Ah, Erleide, É ela lei. acompanha essa rádio. Então, a questão da virilidade, que bom. Eu ouvi governo nas propagandas, eu acho algumas coisas meio engraçadas, meio patéticas, mas que bom, né? Que tá fazendo propaganda para isso ajuda mesmo. E na propaganda é muito interessante que eles dão destaque para a questão, olha, tudo muito discreto, são consultórios, né? Separados, você não vai estar em contato com ninguém. Então, assim, seu problema ninguém vai saber. Né? Ninguém vai saber que você perdeu a virilidade, que você está com dificuldades sexuais. Porque esse é o grande problema para eles. Para eles é Individualmente. Para eles é muito difícil. isso. Clínica Upman, é essa mesmo. Clínica Upman, a gente vê direto propaganda. É porque o papel que lhes foi dado de nunca falhar, meu, é cruel, Exato. né? É muito difícil. Também é cruel. E a coisa da É um traição, papel que eles aceitam como até uma armadilha, né? justo, é uma armadilha. Porque, por um lado, eles ganham medalhinha do. Ah, não, não acredito. Você acredita, gente? Eu vim até aqui por causa do gato, para ele não subir em cima de mim. Ele não tá aqui do meu lado. É aquele que aparece, aquele é o macho da questão. Esse gato folgado. E a Lili já tá lá, descansando, relaxando, bem mocinha. Ai, eu sei que você que tá botando esses coração, viu, Leite? Vou fazer as mochilas dele e levar pra sua casa. Então, aí é complicado porque a armadilha. Porque assim, se por um lado isso dá dá todo um lugar especial para eles na sociedade, que é o macho, que é o garanhão, que é o comedor, que é não sei o que lá, não admite falhas esse papel. Quem é que não falha? Exato. Quem é que não cansa? E quem é que não fica de saco cheio? E quem é que fala, não quero mais fazer isso? Eles nem têm coragem de virar e falar, não quero mais ser um fodão. Eu só quero, Não pode, né? eu quero. Que vergonha de falar isso. Que vergonha de falar isso, né? O Gandhi fala isso. Não, eu quero ser filósofo, gente. Eu não quero comer mulher. E aí? E aí que a sexualidade dele é colocada em jogo logo de cara, né? Porque para Exato. o papel masculino dentro da nossa sociedade é um papel vinculado diretamente à ação masculina, diretamente a um desempenho másculo.
Então, ele vai Uhum. sim, se, por exemplo, ele quiser ser padre, né? Se ele quisesse, Exato. né, ser um... não quero namorar com mulher, pronto, não quero ficar aqui no meu canto. Então, assim, ele vai ser julgado pelos demais, pelos grupos, como um cara menor, como um cara com um problema lá. É um cara com deficiência. Eu estava até me lembrando que os clubes masculinos, e não estou falando de clube efetivamente clube, né? Clube que nem a ACM, Sei. estou falando Uhum. desse clube abstrato que reúne os homens, acolhe eles. Então, por exemplo, lá eles falam de traição. Lá eles ajudam a traição um do outro. Nunca Uhum. pega. A única coisa que eles não podem é dar em cima da mulher do outro. Que aí ele destrói tudo, ele arrebenta com tudo. Então, se um desses Sim. quebra o laço, na verdade, o grande laço que fortalece a todos eles é exclusivamente entre eles. Não é entre ele e a Uhum. entre eles suas responsabilidades. Esse laço, ele é, sabe, ele é dispensável, ele troca, inclusive, esse laço. Mas entre eles, né, o conjunto de responsabilidade que eles têm entre eles é fortíssimo, é extremamente o que cria a família deles, né? Você quer ver uma dificuldade? De repente, se uma mulher der em cima de um cara, de um desse Uhum. grupo, ele vai, não, pela fidelidade que tem pelo amigo, não pela, Pelos homens, não pela mulher. não pela esposa dele. Ele não é fiel à Exato. esposa dele. Fiel é o cara, né? Inclusive, se acontecer alguma coisa, eu falo, porra, olha o cara lá. Exato. Eles. É. E aí eu fiz uma pergunta um tempo atrás, aqui, não, acabei nem esticando a conversa, eu ia colocar mais um vídeo, falei, isso vai dar um pano pra manga. Que volta e meia, alguém me conhece via Face, via não sei o que lá, ou algum grupo que eu faço parte, grupo político em geral. Uhum. Aí, digamos que eu começo a conversar com algum cara. Gente, conversa política. Não tô dando em cima de ninguém. E se Sim. estivesse dando também, não é essa a questão. De repente, eu tô encaminhando algum assunto. De repente, a pessoa é de uma região que eu conheço. Tá. O Alessandro fala assim, você é casada? Mas você percebe que a pergunta é assim. Aí eu sempre falo assim, do que se trata essa pergunta? Não, é que tal, né? Você é casado? Parece um pacto de lealdade, que é bem forte. E É. já esse tipo de masculinidade que a gente conhece, Rô. Não é que é inerente ao, né, ao ser biológico, homem. Não é. É uma construção social. E aí, já aconteceu tantas vezes. E o curioso é que, assim, por conta do Instagram, mais de uma pessoa, mais de um cara, entrou em contato comigo, começou a perguntar, oi, tudo bem, de onde você é, não sei o quê, com o que você trabalha. Teve um cara do Canadá, que era não sei aonde, outra era da Europa. E a próxima pergunta é, você é casado e tem filhos? E aí eu joguei essa pergunta aqui e falei assim, galera, por que homem sempre pergunta se eu sou casado e tenho filho? Ela falou, porque você tá dando em cima de você. Eu falei, não é isso, tenho certeza que não é. Eu comecei a fazer pergunta para alguns deles. E teve uns dois que responderam. Um deles respondeu diretamente, eu não quero incomodar o cara com quem você está casada. Exato. Que eu não É o cúmulo. gostaria, porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Uhum. De mim, de me incomodar. Não se trata de invadir a minha privacidade. Se trata de colocar em risco a propriedade do cara. Exato. É como se fosse um carro, como se fosse uma bebida. Escuta, eu posso beber esse copo? E se você já estiver bebendo? E assim, acho que o paralelo com o carro é perfeito. Depois, Uhum. ou talvez antes, né? O que pode dar briga entre homens é o Sim. carro. E quem toca violão, violão também, né? Violão, guitarra, sempre dá pau, né? Quem conhece aí É, os é. músicos sabe disso. Não, não mexa no meu instrumento. Exatamente isso. Já vi briga feia por conta disso. Então, assim, gente, a questão é posse. É aquilo que me pertence. Não é por conta Uhum. do que me liga a ela.
não tem a ver com ela se apaixonar por você, tem a ver com você, de repente, tomar o corpo dela. Se ela se apaixonar por você, mas não Sim, daquele ali, mas nunca deu pra ele. Você também. Porque o afeto não sim, é sim. o campo do afeto. Agora, se ficar com o cara e o pior, todo mundo saber, aí destruição total. Destruição do Sim. grupo, destruição da família, destruição da cidade, uma bomba atômica. Que é um pouco a situação ali da Shakira. Exato, aí que tá, que é o que a gente falou, que já estava público, né? O caso já estava público. E eu achei interessante, agora a gente vai para aquela ideia dos jogos, né, amorosos, e como eu te mandei aquela frase do nosso querido Jung, né? Jung que nos uniu, né, Inês? E ele fala, né, da diferença das relações de poder e das relações amorosas. Onde há poder, não há amor. E onde Né? Então, se a gente trata de poder, de posse, e aí? Aonde está o amor aí, né, na questão? E o que aconteceu ali, né, também remete um pouco a isso, né? Bastante a isso, né? Até ela brinca na música, não sei se você ouviu aquela parte que ela fala do relógio Cássio. E aí ele aparece num evento com o relógio Cássio, ele aproveita isso, né? Eu achei, gente, o carro. Ai, você trocou a Ferrari pelo Twingo. Aí ele parece com o carro lá tal do Twingo. E é louco, né? Porque quando ele faz essas coisas, não é que ele está assumindo que está fazendo, que assumiu coisas menores, tão somente. Eu acho que Uhum, a verdade dele está ao assumir coisas menores ou mais baratas, porque é o que ela falou, ele diz, as coisas mais baratas me interessam mais que você. A crueldade dele está nesse lugar, né? Em que ele sim, diminui o valor dela abaixo das coisas baratas, porque a única coisa que interessa é o interesse dele. sim. E se o meu interesse está Não, voltado aqui, a tigelinha de 1,99, eu não quero estar com ela. Então, só que o meu interesse dá valor para isso, não é a coisa em si. Então, quando é, não é em si. não é, ó, já se o homem ficar com outra mulher, ele é poderoso e a mulher traída. Porque é isso. E quando ele escolhe uma mulher mais nova, eu suponho que ela não está nem aí para isso, gente. Uma mulher naquele nível. Se eu que sou aqui de Guarulhos não estou ligando, imagina, Kira. Mas você sabe, Inês, é que você, né, é uma psicóloga, é uma terapeuta, você está super trabalhada aí com o seu ego, com o seu self trabalhado, você sabe quem você é. Mas algumas mulheres que chegam na clínica, elas ficam abaladíssimas com esse caso do homem com a Mas é, novinha, né? não Abaladíssimas, importa se a Shakira está preocupada, ele sabe o efeito que isso tem socialmente. sabe? E não, como que ele ia diminuir uma mulher do porte Shakira, gente? Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é talentosíssima, ela é criativa, Ela é rica, ela é rica. que é algo que eles ficam muito preocupados, que o pau deles cai quando ele faz dinheiro que Qual é ele. meu papel, né? Isso. Tanto que foi ela que deu as pausas na carreira e ele não. Então, isso aí também me chamou a atenção, até para a questão da bruxa do mar. Gente, vocês sabem que eu ligo tudo, né? Conto de fado, eu ligo o mito, eu ligo tudo. Mas a questão da Ariel sair do mar, doar tua voz, criar pernas, ela tem que aprender a andar com aquelas novas pernas Que para machucava ficar com o cara. inteiramente para andar com ele. Sabe? É isso. A Shakira saiu de Miami, né? Onde ela já estava ali. Não sei se era Miami exatamente, gente, não sei exatamente, mas tudo bem. Mas ela saiu, né, do lugar que ela estava e foi lá para a Espanha por causa dele. Sempre a mulher que parece que tem que se deslocar, né, nesses casos, Inês. Também
aqui na nossa sociedade, olha só, imagina aqui uma classe média pobre, vai, porque classe média um pouco mais dinheiro, compra casa junto, né? Vende suas coisinhas, compra uma terceira casa. Mas uma classe um pouco média pobre em que algumas coisas aparecem com mais contraste. O contraste fica forte. Você vai ver, né? Digamos assim, a jovem lá engravidou. Ainda temos essas questões, né? Engravidou, tem que casar. Ainda acontece. Veja que bizarro. Aí ela vai para casa, morar com a sogra, mesmo que o cara seja um desempregado, vai ser sustentado pela sogra, porque ele não vai fazer esse movimento de ir para a casa da mãe dela. Dificilmente isso acontece. Até acontece, mas é muito difícil. Eu vi muitos casos assim. Ela que se movimenta, porque daí ela vai estar sob a guarda dele, sob a guarda da família dele, que então vai se apoderar dela, né? Porque ela é tão secretária que ela não tem palavra. E as grandes brigas serão entre ela e a sogra. Ela vai estar no campo do feminino, que é dentro da casa, né, cara? Casa é o lugar, casa é o estereótipo da mulher, né? É o estereótipo da expressão dentro da sociedade feminina, né? Então, é a casa. Então, quando ela se movimenta para a casa da sogra, ela está submetida à sogra. Ela não ela não pode mandar em coisa nenhuma. Se tiver uma relação bem legal, elas vão conseguir fazer uma parceria boa em que elas vão se ajudar. E aí, nossa, isso tem visto também acontecer mais. Em que elas conseguem ser parceiras, até porque acho que as duas detectam que o cara é meio, né? Tá tudo no conta das coisas direito. Vou falar outra coisa. Né, gente? O garoto tá morando na casa da mãe, engravidando a namorada, ele é moleque. Sim, exato. Mas se ele faz esse outro movimento, isso humilha ele. Humilha o cara sair e ficar sob a guarda da outra família. Ele ganha papel de filho, né? Da mesma forma, se for uma família que a galera super é parceira, essa coisa de ser filho não vai doer em ninguém, ele vai ser acolhido e vai ser ajudado. Senão ele vai ser humilhado, vai ser muito humilhado. E ser humilhado por homem é difícil, e para a mulher é comum. A mulher está acostumada a fazer parte desse lugar em que ela vai ser humilhada. Faz parte. Sim. Eu vejo uma quantidade absurda de meninas, jovens e mulheres, até mulheres mais maduras, que falam, sair de casa, né, casei por sair de casa. Você consegue imaginar o quão pouco exigente ela vai ser nessa situação? Se ela sai de casa porque a casa dela está insuportável, ela vai se submeter a qualquer coisa que esteja ali do outro lado. É o que a gente vê. Ela vai perder a voz. Ela vai perder a voz, porque ela vai perder o poder, justamente. E ela vai se submeter se não for besta. Porque senão ela vai ser torturada, né? Exatamente. O lance da traição e do uso desse masculino, né, na nossa sociedade, nossa, eu conheço 1 milhão de casos dos mais bizarros. Sabe, até de, por exemplo, o cara arrumou uma amante lá, uma amante engravidou, ele vai estar dentro de casa, e a mulher tem que cuidar de todo mundo. Isso assim, gente, mas que é isso? Harém? Harém era proibido no Brasil? Bem assim. E a mulher, a esposa e a fulana não conseguem dar uma palavra de não, você não vai fazer isso. Porque ela não tem poder nenhum. Não consegue impor esse limite, né, Inês? Não consegue. Agora, olha que maluquice, né? Como é que você vai impor o limite quando a situação chegou nesse ponto? Pois é. Quando o cara aparece com a outra mulher na porta da sua casa, você vai fazer o quê? Você pode dar uma panelada em todo mundo e ir embora. A situação está tão dada para ela, para o poder dela, que ela aceita. Eu já vi diversos casos assim, que ela aceitou, ou que aquilo virou uma encrenca. Já vi casos em que as duas conseguiram se acertar e virar amiga. Um amigo falou assim, não, ela é legal. Meu Deus do céu, ela é legal. Que legal, que bom que ela é legal. Depende da mulher, né? Depende da mulher, do homem, do casal. Bom, aí a gente já vai para outras combinações de relações também. Que hoje está mais tranquilo,
tranquilo, né? Hoje não era nem para existir traição mais, gente. Você escolhe o jeito que você quer viver no seu relacionamento. Quem decidiu? Olha o Jung aí, que nos inspirou. O Jung vivia com duas mulheres dentro da sua casa, né? Que ele se apaixonou pela Toni Wolff E aí ele bota dentro e de casa. Então, mas ele ele era bota dentro de casa, naquela época. chamado de doido fazia tempo, né? Ele falou, vou tocar o foda-se, né? Eu já estão me chamando de Sim. mago, de... chamar de doido mesmo. Mas então, na nossa estrutura, né? E eu fiz a pergunta, gente, eu sou tão cara de pau, vou falar para vocês que estão me ouvindo. Eu sou tão cara de pau que eu mandei mensagem para 3 pessoas que eu sei que traíram. Ninguém deu para mim Ninguém respondeu, Inês? responder. Oh, que coisa, menina, que surpresa. Eu ficaria surpresa se você respondesse. Porque a minha pergunta foi assim: só me diz uma coisa. Não você estava traindo a sua namorada, a sua esposa, sei lá o quê? O que está passando na sua cabeça? Essa é a minha pergunta, né? Eu podia falar assim, eu estava numa balada, vi uma mina gata, fui lá. Enfim. Aí a gente entra na questão da virilidade. Eu não posso deixar passar ninguém que se interesse por mim, eu tenho que mostrar que eu sou viril. Mais que isso. Ou Ou, por exemplo, será que é objeto de coleção? elas estão à disposição do meu pauzinho. Meu pauzinho tá Ai, aqui, gente. por que não? Que é o caso do jogador que catou a menina e falou: Olha que mulher bonitinha, ela tá ali, o meu pauzinho tá aqui, vamos pro banheiro. Aí ela falou: Não, não existe não. Pegar todas. Pegar toda. Sim. Nossa, tem um corpo ali à minha disposição. Deixa eu ir lá. Por que não? Então, a informação subliminar nisso é: eu posso o que eu quiser, porque aquele ser ali, chamado mulher, que tem bumbum, tem peitinho, tem não sei o quê, é um ser de segunda classe que não tem vontade própria. Ela pode resistir e brigar, mas até faz parte do jogo. Então, cato ela e levo e faço. Isso às vezes acontece, inclusive, com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha noiva, que ela falou que não estava afim, mas aí eu ignorei. Eu estou dando a resposta, Aí é que tá. traduzindo as palavras de algo que está em acontecimento. Ele Uhum. está afim, ele vai. E aí a gente, todo mundo sabe que as mulheres por muito tempo foram criadas para cumprir funções matrimoniais. Cumprir função matrimonial é aceitar desde você lavar a roupa da pessoa, Está no contrato, né, Inês? Está no contrato isso, né? tá no contrato que ela tem que, inclusive, homens abandonavam suas mulheres ou entregava de volta para a família. Gente, até hoje acontece isso. Olha que coisa doida para os interior da vida. Porque ela Uhum. não está cumprindo. Quando eu fui trabalhar na coordenadoria das mulheres aqui em Guarulhos, sério, mais de 10 anos atrás, mas 10 anos atrás, gente, século XXI. Assim que eu cheguei lá, tinha acabado de acontecer uma situação que me contaram, que eu fiquei, sério, tinham acompanhado uma senhora, já com bastante idade, moradora de uma região mais periférica, e ela tinha apanhado o marido, era um senhorzinho. E ela estava lá, e ele foi até lá, e não podia entrar, né, porque os homens não podem entrar lá. Chegaram para ele e falaram assim, mas senhor, você não pode entrar, né? O que aconteceu? E começaram a bater um papo. Ele vira e fala assim, mas olha, você imagina, eu cheguei em casa, a janta não estava pronta. Sim, tem muito isso ainda. Infelizmente. É. Eu falei, que a gente estava batendo papo, que eu falei, mulher, funcionária do casamento, é que ela tem Uhum. lado, você fala assim, mas o homem também tem obrigações. Tem. E se ele não cumprir? Quem bate na cabeça dele? Ninguém. Quem puxa Ninguém, porque protege, é o sistema, né? o sistema protege. Protege, justifica. Porque, por exemplo, quando as mulheres eram mortas, né, porque o homem desconfiava de uma traição, ele podia inventar qualquer coisa, na verdade, porque de repente ele estava de saco cheio. Estava de saco cheio, matava, falava assim, Uhum. traiu.
Acontecia isso. O sistema vai falar se é verdade. Traição é uma coisa muito pesada. Tudo bem, não tem problema você ter matado ela. E passava pano, mesmo, é literal. Assim, né? Tira do caminho dele a responsabilidade, ele arruma outra mulher e casava. Acontecia demais isso. No Brasil aconteceu muito. Quando fizeram a Sim. Gabriela Cravo e Canela, não sei se vocês lembram, que fizeram o filme, a refilmagem, tem uma cena perfeita lá do capitão que ele falou assim, mas que tempos são esses que um homem não pode mais vingar a sua traição? Porque ele realmente tinha sido traído. E aí ele foi lá Uhum. matar a mulher e o amante e foi preso. Ele ficou indignado de ter sido preso. Eu falei, como assim? Alguém me prende porque eu defendi a minha honra. Mas a gente não vive com esse pensamento de honra. Essa honra, ela é o que conecta esses homens. Essa, aspas, Uhum. esse conjunto de princípios que se chama honra, mas só serve para eles. Só funciona para eles, né? Sim. É manter o nome deles, é manter a autoridade deles, é manter o status deles íntegro. Então, esse homem pode ser um homem que, sei lá, comete qualquer tipo de atrocidade. O sistema vai atuar para proteger ele, para justificar seus atos e para arrumar algum culpado, né? Botar o culpado na cadeia, excluir, enfim. Né? Um homem, por exemplo, E na que... mulher. Ai, a mulher vai ser culpada, assim, por exemplo, se é um homem que está com problema de virilidade, bota a culpa na mulher. Inclusive, tem homem que fala isso, né? Pede desculpa por eu ter te traído, porque você não estava cumprindo a sua função de esposa, né? Como a gente falou. Então, ele joga, ele consegue manipular a mulher, né? Ela é manipulada para achar que ela realmente ela teve culpa. Isso. Elas falam, ainda nos dias de hoje. Elas Sim. falam, onde foi que eu errei? Ó, deixa eu ver aqui, a Rô perguntou um negócio. Sobre isso, eu tenho uma pergunta. Será que eles não têm maturidade? Falam maturidade por falta de palavra. Por quê? Para a mulher seria mais medo de ser punida mesmo. De não saber lidar com o desejo. Ô, Rô, não é questão dele não saber lidar com o desejo. A gente também não sabe. Por que a gente é ensinado e eles não são? Porque a sociedade ensina a mulher a dominar o desejo, mas não ensina o homem a dominar o desejo, gente. Desde A pequenininho. sociedade castra a mulher, né? Na verdade, não ensina a dominar, ela lhe castra. Castra, é bem isso, bem freudiano mesmo. Castra a mulher para que ela desenvolva. Tanto é que, ó, quais eram as mulheres que eram mortas, que eram excluídas? A mulher que, né, desabrochava, que dizia o que queria, que falava o que estava vindo na cabeça. Essa mulher não E não é o que está castrava. acontecendo com a Shakira? Pô, como que ela vai fazer uma música assim? Quer dizer, as músicas românticas que ela fez para esse, para vários aí, sei lá com quem que ela se envolveu, tudo bem, todo mundo gosta, todo mundo aprova. Aí, de repente, essa música que ela expressa a sua indignação mesmo, né, de tudo que estava acontecendo, que parece que não foi só uma traição, acho que estourou o limite da Shakira aí, né? Então, ela precisou cantar, Entendi. colocar para fora, né, Inês? E aí ela vai e transforma em música e ainda por cima ganha dinheiro com isso que ela falou, né? Ainda vou. Isso eu achei muito interessante hoje, né? E é algo que a sociedade odeia que a mulher faça. Que ela, além de ser Exato, ela está sendo a bruxa. ela cata a situação, que é uma situação que foi feita para humilhá-la, É, expõe que ele que é o culpado, que ele que é um bosta, transforma em música e vai dançar. isso, olha só, olha o poder. Essa O mulher, poder feminino, ao ser mulher, né, Inês, para lidar com a situação sendo mulher, que o homem vai repetindo isso, né? Ele tem outra, aí fica com a moça mais novinha. Agora a gente está aprendendo o que que é o mundo feminino, eu acho, com tudo isso, né? Com essas várias expressões de arte, com as mulheres escrevendo, cantando, né? É um jeito feminino de colocar a coisa, né? acredito que o mundo está mudando de um jeito bastante rápido, que eu acho muito legal, que é a gente está imprimindo a gente mesmo. E é esse o momento que está acontecendo. A gente está imprimindo um outro jeito de ser no mundo. Né? E a gente não está Uhum. fazendo apenas por nós. Claro que não, gente. Se tem uma característica que eu sempre falo, assim, as pessoas não entendem muito bem o que é feminismo, né? A pessoa pensa que feminismo é uma espécie de machismo ao contrário, espelhado. Não é. É.
Porque o machismo é uma ideia de que um gênero se sobrepõe ao outro hierarquicamente. O feminismo é o contrário. Aliás, não é o contrário, é outra forma de pensar o mundo. É dizer, todos nós somos iguais e nós temos que ter oportunidade no mundo de nos desenvolvermos como a gente bem entender. A gente tem que ter a liberdade Exato. e a proteção para que isso aconteça. Porque não basta só ter liberdade, aí eu chego ali na rua e tomo um tiro. Ah, você tem liberdade para você se expressar, se você bem entender, aí você vai ser morta. Então não, né? A gente precisa de liberdade, mas precisa também de proteção enquanto a gente ainda tiver esse pessoal que é tão, né, que quer Intolerante. tolerante, Uhum. aquele mundo antigo de volta. Tem gente que está tentando segurar o mundo para o mundo não girar, né? Mas Pois é. E aí, o que que é aquela questão que a gente colocou também, né? São tantas, hoje, tantas opções mais abertas de relacionamento, e aí a pessoa escolhe a monogamia e trai. Então, né, falta uma maturidade, como a Rô colocou aí, para você, né, lidar com as suas escolhas, ter as responsabilidades pela sua liberdade. não exige que os homens, né? Por que a gente não faz isso desde que eles são pequenos? Que eles assumam um compromisso que eles desejam, Uhum. têm liberdade para escolher o compromisso, mas uma vez dentro do compromisso, assuma as responsabilidades implicadas, né? Eu brinco assim, às vezes eu falo assim, né? Eu fico irritada, né? Eu sempre falo assim, eu sou contra o casamento, como o casamento é desenhado. Eu não sou contra as pessoas se encontrarem, pelo amor de Deus. Contra as relações, né? Sonho, gente, todo mundo tem que se amar, tem que se beijar, tem que se agarrar. Vai ser feliz, tartaruguinha. O que eu sou contra? Um determinado desenho de casamento que obriga, né, a determinados comportamentos que é ruim para ambas as partes, só que uma parte se submete a outra não. Então eu brinco assim, né? Sim. O casalzinho tá lá, todo apaixonado, todo fofo. No sábado se casam, no domingo estão casados, na segunda-feira ela permanece casada, ele já tá solteiro. Pois é. Usar eu sou casado, se fizer charme. Se isso for um charme a mais, tem que pegar uma mulher, né? Sim. E ainda tem isso, né? A coisa da aliança ser sedutora. E aí, nossa, fetiches, né? Acredito eu. Então, lembra aquele post que eu te marquei lá? Que coisa de louco. Por que que é Sim, que... Por que que naquela encrenca lá daquele post, né? O cara falou assim, né? Ele faz uma sugestão assim de mulheres que saem com caras casados. Basicamente era isso. E aí virou um sim. pau. Aquilo virou um pau, aquele post. Achei interessantíssimo, que deve fiquei lendo. E aí chegaram a uma conclusão, que eu achei bastante correta, como eu disse, eu concordei, de que, porra, quem tá no casamento é que tem que se comprometer com o casamento. O homem e a mulher. Ou mulher com mulher, homem com homem, não importa. Você entrou dentro de um Uhum. casamento, escolheu essa vida, esteja nela. Só isso. Não tá mais afim? Fala pro outro, olha, não tô mais afim, vamos sair. E aí os dois saem, como um acordo. É a questão do diálogo, né? É tão importante. Está ali com o outro, você tem que ter esse diálogo, tem que ter uma boa comunicação, até para de repente modificar essa relação, né, De Inês? fazer. Puxa, olha, antes de acontecer, tem como falar antes de acontecer, gente. Não tem essa de não, né? É que quem que vai falar, né? É como a gente falou, tá protegidinho, Então, né? O masculino tá protegidinho, mas vamos dizer assim, violar o contrato, se dentro de vocês funciona. Ninguém viola contrato se aqui dentro isso não funcionar. Eu nunca uhum, contrato, porque para mim é uma questão de honra. Só que é o tal negócio. É ser difícil assinar contrato. Só vou assinar contrato se for extremamente importante, porque eu tenho que ter a minha dignidade e a do outro juntas. Agora, se eu acho sim, fácil violar a dignidade do outro, por que eu entro no contrato? E aí a gente volta na questão do patriarcado, porque não tem problema violar a dignidade da mulher. pois é. Ele continua sendo macho alfa, pegando geral. Hum, Se ele for traído, o mundo vai acabar. Um amigo um dia veio me contar que a mulher dele traiu ele hum, descobriu pela internet. O que ele fez?
Ainda bem que ele não foi. Ele foi violento, mas não machucou ela nem nada. Chamou ela para uma conversa no carro, porque ele não queria que os filhos vissem. Deu uma bronca do cacete dela, ficou puto da vida, falou um monte, um monte, um monte, um monte. Ele ficou muito bravo. E acabou o casamento ali. Sim, imagino. Uhum. Um negócio meio terrível, mas ainda tá dentro do jogo. Porque ele se sentiu violado, ele sentiu a dignidade dele, né? E aí chegou. Como é que ele vai se explicar para aquela turminha dos amigos do clube que a gente estava falando? Vai que esse negócio passa para lá, né? É. Vai que vaza. Deu uma bronca, separou, foi cada um para um lado e foi viver a vida dele. Então ele tratou da situação de forma. Não foi totalmente civilizada, né? Mas pelo menos não teve sangue, que é o que costuma acontecer. E então, assim, você está dando do contrato, a moça violou o contrato. Uhum. Sim, né? E aí toma sua bronca. Poxa, você está violando o Sim. nosso contrato. E aí você estava falando, poxa, faz alguma coisa antes de acontecer. Quem sabe quando é que vai acontecer? Se você sentiu que o negócio está pegando aqui, já não está dando certo, não é a hora então de rever o contrato, rever o casamento? Eu acho. Se você está com alguém e você se interessa por outras pessoas, mas vai se interessando, você percebe que você vai se interessar. Né? Vamos falar sobre isso, vamos conversar, alguma coisa está acontecendo. Vamos mudar essa relação? Vamos deixar aberto? O que você acha? Né? Eu acho que né, não poderia haver essa conversa. Vamos deixar aberto, ou vamos acabar, não está legal. Puxa, é digno, né? Porque tem gente que fala, ah, imagina manter amizade com o ex, que absurdo e tal. Sinceramente, não acho tão absurdo. Eu acho absurdo você ter a relação, claro que tem casos e casos, né, gente? Mas você ter a relação com alguém e de repente, né, algo muito grave acontece. Bom, aí não tem como ter amizade mesmo. Mas você tem a relação com alguém por anos, aquele carinho e tal, pela pessoa, de repente você não se interessa mais, alguma coisa aconteceu, cada um escolhe um caminho diferente, né? Eu anotei aqui para falar sobre como que as relações continuam, ficam por muito tempo, né? E o Nietzsche falava, continuarei a ter prazer de conversar com essa pessoa daqui 30 anos, né? E eu acho isso essencial, foi uma coisa que meu avô me falou muito, falou assim, olha, se você perde interesse de conversar com alguém, já termina o resto, porque esse resto vai acabar, entendeu? Acaba com esse resto aí. Pois é, porque Seja sincera com a pessoa, entendeu? Eu achava isso legal. Então, eu acho que a gente tem que pensar por isso, né? Puxa, se eu perdi realmente interesse, eu quero ir para um caminho, eu vejo que a pessoa quer ir para outro, deixa eu dar liberdade dela ir para o outro, para eu ter liberdade para ir para o meu. eu acho que o povo não tem maturidade para isso ainda não. Primeiro que ainda tem essa É. questão de, nosso casamento deu certo ou não deu certo? Essa pergunta eu acho ó. Ah, mas não Ah, deu eu certo. também acho, porque tudo tem começo, meio e fim, né, Inês? Quando alguém fala assim, nossa, mas ficou casado 3 anos, aí não deu certo. 3 anos deu. Ué, deu. Gente, 3 anos, né, uma vida. Agora, Às vezes você fica 13 anos casada e um ano com um relacionamento intenso que vale pelos 13 anos. e assim, Tão a relativo. gente tem que acabar com essa fantasia, gente. Todo mundo, as pessoas precisam entender que Cinderela é Cinderela, é uma historinha. Bela Adormecida é historinha. Entendeu? Branca de Neve é historinha, não é para levar a sério. E foram felizes para sempre. Isso não existe. Né? As pessoas mudam. Que bom. Felizes para sempre é o problema, né? É a família Doriana, é outro fetiche. Gente maluco aí, que não tem nada de humano nisso. Gente, isso atravessa a humanidade, atravessa no sentido de quebrar. O nosso humano, Pois é. né? Nós somos seres em transformação, seres em crescimento, seres que querem experimentar, né? Quer experienciar. Ah, mas você vai ser promíscuo? Não é isso, gente. Não tem a ver com promiscuidade, gente. Tem a ver com experimentação. A vida é muito complexa. Sim. Agora, você acha mesmo que você vai conseguir casar e passar, sei lá, os próximos 20, 30, 40 anos fazendo as mesmas coisas, né? Então, assim, tem casamento que dura pra caramba porque os dois aceitam o fato de que os dois estão em transformação. Eu conheço É verdade. casais que estão há muito tempo e ambos se transformam.
Nossa, não, Uhum. eles querem, mas agora eu não quero mais viajar, agora eu quero ficar uma temporada aqui, e um vai na onda do outro, sabe? Cada vez um tá dirigindo o barquinho do casamento, funciona. O que não dá é para um, por Funciona. exemplo, um que é muito estável e o outro é muito transformador. Isso não é muito certo, Exato. né? Puxa vida, eu quero viajar, eu quero, quero estudar um negócio diferente, quero não sei o que lá, o outro. Ah, não, você está no trabalho. Ah, não, não, fica aqui comigo, Pois é. segurando, botando âncora no pé do outro. E isso vai violando a intimidade do outro, vai violando a individualidade, melhor dizendo. E eu acho que Nossa, isso fere a pessoa, sabe? Já vi muitos casais, claro. um impediu que o outro crescesse, né? Uhum. Ou o outro lado disso, que também acho muito triste, que é, infelizmente, é muito papel de mulher, é fazer o outro crescer e eu esperar. Muitas vezes isso. Então a mulher fica cuidando da casa, cuidando disso, cuidando daquilo, e o cara estuda. Aí faz pós-graduação, aí faz não sei o quê. Produção cuida de filhos, filho crescendo, Isso é terrível. e ele tá se abrindo para o mundo, e ela tá lá. Aí lá pelas tantas, isso acontece muito, ele vira para Uhum. trás assim, ah, tem que viver outra vida. E tipo, Exato. Você está esperando o que ali, né? quantas vezes você vê mulher falando assim, dediquei minha vida toda a fulano? Muito, Inês. Muito. Por causa disso, porque disseram para ela que ela tinha um papel de fazer essa base para que o outro crescesse. Gente, se os dois não crescerem, Uhum. ainda que um seja mais molinho, o outro seja mais, né? Mas se um e outro forem, assim, combinando seus passos e respeitando o tempo de cada um, dá certo, né? Um ajuda o outro, Claro. né? Vai dar, nunca vai ser igual o ritmo. Mas se você respeita o ritmo Não. do outro, né? Tem gente que é mais constante, tem gente que é mais, né, na rodinha, tem gente que é mais, né, tem que sair Exato. fora, tem coisas novas, mas sempre volta para casa. Se sente acolhido, se sente respeitado, retorna, né? Porque você vai É verdade. agora, se você, sabe, aquela pessoa lá tá meio que parece fazendo peso na vida, aí não dá, né? Eu tive diversas companhias Pois que é. falaram, mas por que você fica estudando tanta coisa? Isso é uma crítica? Você fala, isso é uma crítica? A pessoa não gosta, Boa. não é? Eu gosto. E, gente, antes da gente terminar, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, Inês, do perdão, que é polêmico também. Uma relação que há traição, né? E aí? Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? E meninas, traição, rolou traição, perdoa ou não perdoa? Perdoa ou não perdoa? Tenho casos, né, casos clínicos de gente que perdoou. O problema é, na hora do perdão, vai perdoar de verdade? Eu acho que tem que vir a questão, por que que eu estou nessa relação? Ah, eu gosto, foi um vacilo, ele conversou. Primeiro que é aquela coisa, né, do descobrir a traição e o cara falar. Mas quando a pessoa fala, aí, de repente, está mais perto do perdão. Quando você descobre, a pessoa não quer nem falar sobre isso, é um pouco complicado, hein? Eu acho que não dá nem Porque para aí, conseguir tabelar isso aí. Não como dá é para tabelar. que vai pôr, né, dialogar isso aí? Agora, é muito pessoal, claro, perdão, cada um tem o porquê das coisas e tal, de ser quem é, de ser como é polêmico. O problema é também quando você perdoa e ninguém da sua família perdoa, que eu acho terrível. Gente, a pessoa perdoou, perdoou, gente, né? E às vezes a família está olhando para coisas que a pessoa não está olhando. Então, assim, Sim, sim. que a família não perdoou? Foi a traição ou todo um conjunto de abusos que a pessoa está engolindo, engolindo, engolindo? Porque Uhum, essa pergunta aí, né, a gente quase está dizendo mulher perdoa e o homem não. uhum, Porque, em geral, é para a mulher que é solicitado perdão, não é para o homem. Quando envolve filho, isso é sim, complicado. Verdade. Vou botar o filho aí na conversa. Eu gosto de colocar. sim. Sabe por quê?
Porque eu já vi muitas mulheres falando, ai, segurei o casamento por causa de filho. Ai, perdoei por causa de filho. Perdoei por causa de filho. A Pri colocou aqui, ó. É verdade. E ela falou, perdoa por conta de filho. Aí eu vou fazer uma perguntinha aqui para as mulheres que estão aqui. É isso que você quer mostrar para seus filhos? Pois é. É isso que você E o quer? aprender por exemplo, né? E eu não estou falando do perdão, eu estou falando de traição. Sabe Sim, isso? Se as duas pessoas tiverem, sei lá, uma hombridade mesmo, sabe? De falar, porra, foi mal, aconteceu tal coisa, os dois conversarem, mas assim, com muita honestidade, assim, eu fiz merda. Desculpa aí. Ah, tudo bem. A gente. Aí os filhos ficam olhando assim, ah, é assim que se relaciona. Você faz uma merda, desculpa, tá tudo certo. Não, gente, tá isso é tudo muito certo. E amanhã a gente sabe que a coisa se repete, exato, porque né? se não doer, gente, na boa, se não doer pro traidor, mas tem que doer. Por que que eu tô falando doer? Não doer assim, eles arrancarem um pedaço. Mas a pessoa precisa saber que o que ela fez foi terrivelmente ruim. Doeu pra caramba, Isso. magoou, Uhum. gente, quebrou alguma coisa extremamente importante, chamada confiança. E Exato. reconquistar a confiança é um negócio perto de zero. É muito difícil você reconquistar a confiança em alguém que um dia te traiu. E você vai saber que você vai viver com isso. Por isso que eu tô falando que Uhum. não é simples, nem com o filho no meio. É melhor Exatamente. um lado e restabelecer relação em outro nível, em outro padrão. Olha, eu vivo agora a minha vida, você vive a sua, vamos ver a vida com dignidade, só que separado. Porque o que você fez, meu, traição é violento demais. Não é pouca Sim. coisa. E essa coisa do perdão é interessante até para você voltar a falar com a pessoa. Então, de repente, perdoar, ok? Tá? Eu perdoo, eu não quero também carregar isso na minha vida, mas, né, eu não preciso ficar junto. Perdão, perdão serve para quem? Na boa, só serve para quem perdoa. Não serve para o outro. Uhum, Porque se o perdão servir para facilitar a vida do outro, deu merda. Não é. É para si. É para te tirar da dor. uhum. Agora, para o outro, se Sim. ele nem soubesse que existiu esse perdão. Porque, gente, na boa, alguém que faz um negócio desse tamanho tem que ficar com dor. Tem que ficar com peso na Uhum. consciência. Agora, o cara faz qualquer coisa, pede desculpa e ok, né? Na boa, E aí, né? né, galera? Vida de adulto. A gente tem que começar a se responsabilizar. Eu acho um saco, né? As mulheres ficarem tratando os homens como se eles fossem uns menininhos bobinhos. Não é Porque aí não há maturidade mesmo. assim. Tá nas costas, sim. Traiu, fez cagada, deixa bem público. E minha vingança, gente, é tornar as pessoas responsáveis. E responsabilidade, gente, ela pesa nas costas, sim. Quem não quer, sai do jogo, ó. Sai do parque. Uhum. Responsabilidade pesa sim. E é por isso que a gente vira adulto. E é por isso que a gente cresce. Não é? Sim, Ó, esse exato. verdadeiramente para não ficar sempre desconfiando, pois assim vira um inferno. Então, se você assume para você que você vai perdoar a situação, você assume para que é esse perdão? Para voltar a falar? Para ter uma relação vai, civilizada com outro que de repente é o pai de seus filhos? Porque você pode perfeitamente não perdoar e ter uma relação civilizada. Não, não perdoei, não vou perdoar nunca, você fica do seu lado, eu fico aqui. Eu lembro que eu tive que falar isso para uma Exato. de não perdoar ela, por eu saber que ela ia repetir. Ela fez um negócio, Uhum. foi idiotice, mas eu fiquei muito irritada, porque eu tentei controlar a situação, controlar, acabou. Um dia eu conto. Depois que ela tava bem, virou pra mim, ai, me desculpa. Eu falei, não. Ela falou, sim, não, Uhum. desculpa. Eu falei, não sou obrigada. Não sou obrigada a te perdoar. E eu estou justamente não te perdoando, que é para não te dar a segunda chance. Ela ficou muito brava comigo, Sim, ofendida, ficou, tipo assim, indignada porque eu não a perdoei. Catou o rumo dela. E eu, né, não tenho mais chance de encontrar com essa pessoa. Eu acho ótimo. Porque tem hora, exato. gente, dá o perdão É o seu limite. e, e se de repente, meu, olha o perfil das pessoas. Tem gente que se você perdoar, ela vem e vai cagar de novo. Aí você perdoa, ela vem e caga de novo. Às vezes é bom não perdoar para a pessoa, sim,
tira o peso e a responsabilidade dos seus atos. Ponto. Quando alguém fere, machuca, ofende, sabe, exclui, expõe, a pessoa precisa saber que aquilo dói. E a Sim, gente tem um mau costume de dar perdão a rodo e tira do outro a responsabilidade. Tira exato. das costas. Ah, ela me perdoou, tá tudo bem. Não, acho que, na boa, acho que se um cara traiu e aí fez toda uma tentativa de se reaproximar da mulher, porque descobriu que ama de verdade, não tem que pedir perdão, não. Não tem que pedir perdão, tem que ficar com o peso e falar assim, olha, não vou te pedir perdão, eu vou ficar com esse peso daquilo que eu fiz e eu vou tentar reconstruir essa relação. Eu vou tentar fazer o melhor. Dignidade, né, gente? A gente tem que esperar a dignidade das pessoas. Dignidade, exatamente. Fica esperando infantilidade. Ai, que saco, né, Não meu? dá, né? Para que você vai se relacionar, então? Não tem No Tinder. porquê, né? Deixa eu só ver o que a Rô colocou aqui que eu não. Não Mas quem faz. Ah, necessariamente aqui. faz isso, mas Quem quem faz uma, não necessariamente passou. faz duas, faz 10, faz 11. Pessoas já usos e costumes. Por isso a minha pergunta para os caras, o que passou na sua cabeça? Uhum. Porque Sim. assim, infelizmente, ainda criamos, quando eu digo criamos, eu estou falando nós enquanto sociedade, não nós mulheres, tá? Não estou falando que são as mulheres que Uhum. de jeito, não. Elas criam também reproduzindo uma coisa que é social. Mas a gente continua criando os homens para não se responsabilizar por coisas que são extremamente importantes, né? Por exemplo, Sim. respeitar a dignidade do outro. Então, é muito fácil cometer racismo, cometer machismo, sabe? Isso aí, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, a Nada gente vai nada acontecer. acontecer, né? A gente ainda... Uhum. Espera aí, eu fiz uma bobagem, espera aí. Você ficou pertinho. Fiquei, mas não, eu só queria baixar aqui, assim, para ver o que você fala. Mas, como eu falei, tem coisas que são de uma constituição social, não é individual. Eu não gosto de tratar esses assuntos como questões individuais, porque, embora um ou outro manifeste isso de forma mais acentuada e mais, né, reveladora, existe um conjunto de regras na sociedade que autoriza, né? Então, assim, agora a gente está vendo os escândalos por exemplo, dos estupros, de Uhum. jogador de futebol, nananana. Vocês acham que isso sempre aconteceu? Eu digo assim, não estupro, mas aparecer na mídia? Não. Eu me lembro até de um caso, não sei se foi aquele lutador, ele era bem selvagem, como era o nome dele? Lutador de boxe, que numa luta com o Holyfield, ele tinha um pedaço da orelha do cara. Ah, da orelha, Era um lembro. cara muito brutamontes, Sim, assim. sim, sim. Aconteceu um escândalo danado. Não me lembro bem qual foi o resultado, mas tentaram dizer que a mulher estava tentando tirar dinheiro dele. E ela falou que fez sexo e não foi consensual. O Mike, isso mesmo, Mike Tyson. Mike Tyson, Quando isso. foram chamar ele na chincha, ele falou não que tinha sido consensual. E ela dizia que não. E aí a questão é, mas ela entrou no apartamento dele. Entendeu? Mike Tyson. Exato, Ele mesmo. E aí Mike a Tyson. justificativa é se ela entrou no apartamento dele, sabia o que ia acontecer. Não! E aí eu me Não importa lembro se estava bêbada, não importa, ninguém quer verificar o que realmente aconteceu. aí eu me lembro que naquela discussão começaram a levantar essa questão que, ainda que no último momento a mulher diga não Uhum. vou lá, tem que parar por ali. E as discussões Exato. giravam em torno disso. Eu lembro de homens falando assim, chega lá na última hora, vai falar não. Aí a gente já tá o quê, cara pálida? Se vira? A gente não se vira? Uhum. Todo mundo tem que se virar, não é? Exatamente. Agora, Né? Senão não somos humanos, somos selvagens, apenas. selvageria, barbárie. Quando tinha casos assim antigamente, o caso, quando acontecia só alguma coisa muito terrível, que aparecia demais, aqui tentava um acordo com a moça. Senão ela era meramente ignorada. Ponto final. Como não tinha ainda a Lei Maria da Penha, etc e tal, era Ah,
É que a proteção da mulher, aquilo que você falou, Inês, né? A proteção do homem tá no sistema, é geral, é uma coisa muito forte, né? A da mulher, olha, tem uma delegaciazinha ali, tem um hospitalzinho ali, ainda, né, tá em construção, né, esse mundo feminino. Estamos construindo uma sociedade que minimamente cuide daquelas que estão sendo massacradas. Porque assim, acho que são dois eixos que tem que andar em paralelo. É a proteção, então a gente tem que proteger ainda todos aqueles que são os mais frágeis perante a sociedade, e por outro lado, a gente também tem que mudar nosso raciocínio de por que a gente torna essa galera frágil. Né? Por que a gente desempodera as mulheres durante a criação? Né? Então, durante a criação dessas mulheres, que eu estava falando da menina lá no vídeo, por que ela ficou em silêncio o tempo todo? Aquela menina tem 20 e poucos anos, sabe? Como é que ela foi criada? Que ela ficou em silêncio, o cara falando, ela com aquele sorriso de Mona Lisa. Pois né? E aí a gente ainda está sendo criada para só ser uma pessoa socialmente encaixada, socialmente aceita, com um homem do lado. E é esse homem que recebe respeito, não é a gente. E os caras me fazem lá, mas você é casada? É porque eles devoltam respeito à figura masculina que eventualmente possa estar ao meu lado, não a mim. Não sou não eu. a você. Exatamente. Né? E até hoje a gente vê, né? Esse desrespeito à mulher que escolhe viver sozinha, até pelo jeito que é chamada, aquela solteirona, Ainda tem essa... né? Tá na fala, tá na voz, tá na fala, né? Ou a mulher que de repente ela se divorciou, ela não quer mais se relacionar com ninguém. E aí ela tem os filhos e não é chamada para as festinhas de escola, porque ela é uma ameaça. Sim, gente, ainda tem esse gente. Olha, gente, tem cada coisa por aí que a gente só vai descobrir na vivência mesmo, ou ouvindo as vivências aqui das pessoas, né, Inês? Engraçado, né? Não é brincadeira quando eu digo que eu tô ficando tão feliz de ficar mais velha, gente. Senão aqui vai fazer aniversário. Presente. Aquariana. Aquariana como Shakira, né? E o Piquet, olha só como é relativa a questão do signo, né? Anos, a gente nem gosta de casamento, pra ser bem honesta. A gente gosta de firular. E aí, bom, tô gostando de ficar mais velha, assim, que eu tô saindo de um espectro em que eu sou um problema. Minha existência é um problema, eu tô virando uma coisinha meio de lado, assim, meio excluída. Tô amando. Que é um tal de senhora pra cá, senhora pra lá, senhora que é isso, senhora que é aquilo. Adoro senhora, gente. Chega de olhares de desejo, que comecem os olhares de respeito. Ai, que beleza que é. Sim, só que quero, me ajuda aí, menino. Divertindo horrores. Aí, gente, é muito legal. Aí eu tô tendo aula na autoescola, né? De novo, porque eu tô mudando a minha carta. Eu tenho carta de moto e de carro. E eu vou mudar minhas cartas para PCD. Ah, consegui lá, escavoquei o Detran, até me explicar como faz. Aí, menino lá dando aula. Gente, a minha carta eu tirei em 1990. Tem gente aí que em 1990 não tinha nascido. Então, assim, você de fazer baliza de zóio fechado. E o menino, olha, aí você para o carro aqui e vira não sei o quê. E ele falou tanta coisa enquanto isso eu pensando na minha agenda. Ele falando e eu pensando na minha agenda. Quando ele falou, a senhora entendeu? Claro! Será que ele acha que alguém entende o que ele falou? Ele falou uma série de maluquices. E tal, a senhora vai ter que arrumar porque não tá paralelo. Pode deixar, vamos um pouquinho pra frente. Tô entendendo, né, doutora? Gente, a gente vai na praia, o menino veio atender a gente, o garoto, devia ter o quê, 17, 18 anos, toda hora falando pra gente, doutora, doutora, e nós assim, né, doutora. Doutora agora. Ai, gente, dou risada. Vamos vivenciar isso, né, Inês? Vamos vivenciar isso. E, gente,
ser velha, envelhecer, é a gente que tem que mudar o significante, né? Exato, Chama a gente exato. é tentar nos ofender. Foda-se. Tentar. Uhum. Pra me ofender demora pra cacete. Né? Pra conseguir me ofender só me chamar de bolsonarista. Aí me ofende. Mas o resto, falar da minha idade, do meu cabelo, dos meus peitos, da minha barriga. Ai, não vai me ofender nada. Nada, só me divertir. Olha, você tá de cabelo branco, todo mundo. Não é? É a gente que vai Está transformar, linda e né? plena. Sim, está linda e plena, com cabelo branco. Vamos experimentar isso. Não era, né? Não podia experimentar isso. Não era bem visto. Gente, eu comecei a deixar meu cabelo ficar branco há 10 anos atrás. Eu tenho cabelo branco há muito tempo. Genético. Uhum. Aí eu resolvi parar de pintar também. Porque eu sou uma pessoa que transforma. Uma hora eu tô azul, outra hora eu tô roxo, tô branco. Né? Eu te conheci roxo, a propósito, né? Aí, de um rapaz aqui do meu prédio, que devia ter mais ou menos a minha idade, né? Uns 10 anos atrás, né, gente? Então, 40. Aí vira pra mim e fala assim: isso é jeito de andar? Eu, fazendo de conta, não tô entendendo nada. Eu, ui, bonito, o que foi? Ele falou assim: olha sua cabeça, olha essa roupa. Eu tava de moletom indo pra padaria. Eu, nossa, é ruim, né? Ele falou assim: olha esse cabelo. E eu, o que aconteceu com o meu cabelo? Assim, você precisa pintar ele. Eu falei: não vou esquecer da sua dica. Obrigada. Afe Maria. Se pintar, claro, não vou esquecer de perguntar pra você que cor. Certeza. Ah, gente, É, pronto. Porque altera muito a minha vida, viu? eles ainda acham que a gente é um bibelô, velho. Você viu que Exato, tem é o objeto novamente, é. uma frase de um garoto do BBB? Parece que as meninas estavam. Acho que era o top 10 dos machos escroto. Alguém fez um top 10 dos machos escroto, eu tava dando risada. Tava assim, um garoto lá, um garoto, né, gente? Falou assim: que Sei. mulher fica arrumada em casa. Arrumada, batom, salto alto. Em casa, vai ficar em casa. Porque o bibelô tem que estar arrumado, entendeu? Tem que estar arrumado. Tem que valorizar o casamento. Porque o casamento Exato. é o prêmio maior de uma mulher que se dê valor. Ô, Thaís, eu te falei que um dia eu cheguei no consultório que eu ia dividir com uma moça, e aí tinha joguinhos para as crianças. Tinha um jogo todo cor-de-rosa. Eu peguei e falei, ai, que bonitinho, é um jogo para meninas. Eu nunca mais achei um jogo igual a esse. Tomara que não exista no planeta. Ele era um jogo de tabuleiro, de jogar dadinho, tal, tal, tal. E o jogo tinha diversas coisas pelas quais você passava. Tinha escola, universidade, carro, não sei o que lá. Sabe qual era o prêmio final? Chuta. Hum, Um homem. casamento. Putz. O finalzinho do jogo tinha um cara de terninho. Ainda por cima de terno. Cabelinho assim de lado, branquinho e loiro. E eu olhei e falei, não tô acreditando que fizeram um jogo. Pois é. Eu, passada. É complicado. Pois é, podia ser uma banana split. Podia ser uma batata frita. Emerson Borba. Não podia ser uma batata frita com bacon, gente? Não, Podia, né? né? Pois é. E aquela maluquice. É o prêmio. Mas a gente ainda fala para essas meninas, sabe? Que o prêmio delas é um homem. Ou então, imagina a seguinte cena. Você tá em casa e aí tá recebendo pessoas para festa, chega qualquer pessoa e quando chega um homem, se arruma, entendeu? Fala para as meninas, fecha a perninha. Arruma. É, Ela nem sabe o que é, mas ela já tá criando no subconsciente dela o registro de como ela tem que atuar quando o homem estiver por perto, né? Se tiver 5 pessoas para falar de um determinado assunto, vão prestar atenção quando for o homem que estiver falando. Se você exatamente. tem que conversar com a chefe do setor ou chefe do setor, você vai procurar o homem. Uhum. Não, no meu setor aconteceu demais isso. Eu era chefe, essa coisinha aqui. As pessoas vinham primeiro procuravam um homem, segundo procuravam uma mulher com mais idade. E Sim. eu era a última pessoa que eles procuravam.
Ainda por cima eu tinha cara de doida. O prêmio podia ser cerveja. O Fechou. prêmio podia ser cerveja. Vale cerveja para criança. Ou para criança não. Vale refrigerante. Mas podia ter vale cerveja. Né? Olha, Porque olha, gente, realmente, né? Eu acho esse assunto, como a gente estava falando, dá pano para manga, né? Dessa eu me livrei. ficou. Pois é, mana. Porque assim, Dá pano para é manga. muito foda você ter que. Assim, e é difícil você questionar algo que te foi dado desde criança, porque te foi dado como certo. Aí você começa a questionar Sim, na adolescência, fala assim, é isso mesmo? Tem alguma coisa estranha nessa informação. Se você não para fazer o questionamento, se você não tem uma ajuda para fazer o questionamento, você vai continuar acreditando, mesmo que dentro de você uma voz diga, não é nada disso, né? olha lá, a intuição que também é castrada junto com a cabeça da É, mulher. Perde a fala, a expressão, a intuição, chácaras superiores. exatamente, daqui para cima você não pode funcionar. Aliás, olha que interessante, meninas. Uma vez eu estava lendo um livro, uma coisa muito interessante que estava falando sobre como é que a gente é criado, né? Racionalmente, nananana. E aí fala o seguinte, olha que interessante, a gente cria os homens para ser o ser racional, o ser que pensa, o ser que organiza as coisas no mundo, né? Só que ele também é o ser que não dá, que não tem freio para os seus desejos. Então, se Uhum, tem alguma coisa interessante, vai atrás, certo? E por outro certo. lado, a mulher é criada é criada como, né? Isso é até uma coisa assim da virada do século, lá, 19 para o 20, era um ser irracional. Tanto é que eles falavam que a mulher estava na mesma linha de crianças e animais, né? Estava no mesmo nível de consciência de crianças e animais. A mulher era criada, tratada como um ser irracional. E isso veio até o século 20. Mulher tratada como um ser irracional. Só que de ser irracional, que enlouquece, que dá piti, que quando menstrua fica doida, etc e tal, é um ser que consegue dominar seus próprios desejos. Curiosamente, é um ser que só sente desejo pelo marido. Ela é proibida de sentir desejo por qualquer outro homem que não seja seu próprio marido. A igreja diz isso. E aí, né, o que esse livro falava assim, olha que interessante. Então a gente criou dois seres, um que é racional em cima e selvagem embaixo, o outro que é selvagem em cima e racional embaixo. Exato! Como é que faz isso aí, gente? Né? Um pouco selvagem, um pouco racional em ambas as coisas. Por um lado, você também segura teus desejos, você não vai sair pirando, né? Ai, meu Deus, que cara gostoso, né? Pois é. A nossa cabeça também é um pouco selvagem, né? A gente também tem ideias mirabolantes, malucas, etc. Os homens também, espero. Bastante, né? A Rô colocou aqui, isso que eu ia falar, como mulheres temos o poder incrível da intuição, que sim, que desde cedo a sociedade faz a gente perder. Não acreditar, né? Gente, eu queria falar de um pouquinho assim, né, para a gente terminar, porque a gente já passou mais de uma hora para variar, né? Tá parecendo o Chá das Bruxas mesmo. Um livro que eu estou curtindo aqui, e acho que a gente tem que terminar falando: mulheres, falem, mulheres, cantem, né? Mulheres, desenhem, vão para a arte, vão fazer alguma coisa com essa raiva, né? Usar a raiva como combustível, porque não adianta a gente reprimir, porque vai sair no corpo. Tem tanta gente adoecendo. E é um livro da Helene Cixous, não sei se vocês conhecem isso. Não. O E que é? ele chama O Riso da Medusa. É dos anos 70, mas teve uma releitura dele agora com traduções que eu achei bárbara, essa coisa das traduções, que eu não tinha parado para pensar, né? A tradução é feita agora por mulheres, porque como assim, né? Um livro feminista que conta a mitologia, mas o outro lado da mitologia da Medusa, né? O que que a mulher adulta assusta no homem? Quem que é essa Medusa, né? Que símbolo que ela traz? Então, eu acho interessante que está sendo traduzido
por mulheres, não por homens. Antigamente as mulheres, ela é francesa, na verdade ela não é francesa, ela é fantástica, viu? Ela é da Argélia, ela foi criada na França, então imagina, ela passou aqueles perrengues, né? E, enfim, ela vai contando várias coisas aí, vários pontos interessantes, pedindo para a mulher se expressar, pedindo para a mulher se expressar pela voz, né? Ela fala assim: eu falarei da escrita feminina, do que ela fará. É preciso que a mulher se escreva, escrever também, né, gente? Que a mulher escreva sobre a mulher e que faça, né, as mulheres virem a escrita, da qual elas foram afastadas tão violentamente quanto foram dos seus corpos. E essa questão do corpo e da medusa eu achei tão interessante. Eu e os símbolos, lá vai, né? Adoro. Porque essa coisa da mulher se depilar e infantilizar a mulher, porque aí a gente tem outra live para fazer, né? Mulheres tem que se depilar, pedofilia, que é isso, gente, né? Então o homem vê a medusa, ele assusta, porque ele quer ver a menininha, ele não quer ver a medusa. Ele não está preparado para ver a medusa. E eu tenho visto até Ele pessoas falando petrifica. da medusa, do processo em que ela se transforma em medusa, né? Que era uma mulher muito bonita, Uhum, era uma mulher muito sedutora. uhum, E ela se exato. transforma Também. para ela parar de ser sedutora. Então, olha como a sedução é tratada também nos mitos, né? Os mitos são bem interessantes. Exato. O quanto ela, ser sedutora, pode transformá-la num monstro, pode excluí-la do grupo, né? Virar bruxa. É o lado do encanto que a gente falou da sereia. Ela tem que perder a voz para ficar comigo, né? Com a voz não dá, porque ela encanta. É Ela vai encantar outros homens. Ela já me encantou, tá bom. de homens que não dão conta de uma mulher poderosa, uma coisa louca. Poderosa no seguinte Sim. sentido, assim, intelectualmente, uma pessoa que cuida da própria vida, que paga as contas, tal, tal, tal. É um incômodo. E aí vem de novo aquela coisa terrível, né, da qual a gente estava falando, que é a função que é dada para o homem desse acolhimento, desse apoio, dessa utilidade. Se a gente tem uma utilidade, eles também têm uma utilidade. E é uma Hum. merda, né? Uma sociedade que diz que você só vai ser você inteiro se você tiver essa utilidade. Se você não tiver, sabe, você não funciona nessa sociedade. De vez em quando eu vejo uma pessoa muito apegada na sua utilidade, eu cato a pessoa e falo assim, para tudo, presta atenção e só me fala uma coisa, eu quero que você pense. O que acontecerá quando toda a tua utilidade acabar? Tem um padre, eu não sei quem é, aquele padre bonito lá, ele é lindo, que ele, tem um texto tão lindo dele, que ele fala que ele quer, em determinado momento, perder toda a utilidade e ser aquela pessoa que as pessoas vão levar lá no sol para tomar um solzinho atrás, sabe? É um texto tão lindo, porque ele fala do afeto, ele fala da verdade Sim. do afeto. Não é da nossa utilidade que a gente está falando. A gente está tratando de utilidade, não é de utilidade que se trata. Não é o quão útil eu sou para você. É legal ser útil no meio do caminho, para a gente se ajudar, para a gente colaborar, e, né, enfim, e fazer uma sociedade melhor. Mas não é a utilidade que nos torna quem somos. Porque você pode perdê-la amanhã, agora. Sim, a vida, né? É um sopro mesmo. Gente, a gente fala, meu, quando eu tive meu problema e eu não sabia bem para onde que eu ia para Padre Kelmo, não, filha da mãe, você passou na minha frente, eu não sei se eu peço a benção, se eu peço outra coisa. Pedi um beijo. Aí, ele, quando eu tive, né, um problema de aneurisma, Rô, você entendeu, né, amor? Por um momento, cara, assim, minha vida virou de ponta cabeça. E o lance da utilidade sempre foi comigo, né? Eu me sinto muito útil. E aí, na hora, eu tomei uma rasteira violenta, assim, eu caí no abismo. E fiquei pensando, aí, que utilidade eu tenho? Isso foi muito importante para mim. Para rever o que eu estava fazendo, um monte de coisa. Não é minha utilidade, gente. Se é só minha utilidade que importa, naquele momento acabou. Não serviu para mais nada. Sim. Né? E aí eu brinco, eu faço assim, tem um bebezinho, acabou de chegar na tua família. Qual a utilidade que aquilo tem? A não ser te deixar acordada a noite toda, né?
E você, E é tão amado, né? ele mesmo, Fábio de Mello. E, no entanto, Ah, Fábio também. aquele serzinho, né? Tudo que ele faz é chorar, cagar, mamar. Todo mundo é capaz de fazer tudo por ele. É isso. A gente é capaz Sim, de tudo pela outra pessoa que não é útil. Se você é capaz de fazer algo por alguém que absolutamente não tem utilidade na sua vida, você gosta de verdade dessa pessoa. Ela é verdadeira, né? Agora, se você só gosta das pessoas pela utilidade que elas têm, reveja seus afetos. Você está utilitarista, né? Fulano pois é. funciona na minha vida, Uhum. fulano dá carona, fulano paga minhas contas. É constrangedor, gente. E aí nem E manter uma relação assim, hein, a longo prazo, vai vir a conta. pensa do que serve isso. Que era muita questão dos casamentos feitos com acordos, né? Um acordo é utilidade, né? É. Ganho terras, você dá não sei quanto de dinheiro, e aí casa os dois. Utilidade para a família, né? A pessoa tem que se submeter a isso para dar para a família. Jesus amado. Sabe que na Índia até hoje ainda tem, né? Os acordos Sim, de casamento. pois é. Mas, gente, ó, vamos finalizar, né, Inês? Eu acho que dá para fazer mais. Mandem ideias Acho que aí pra gente, tem assunto para muitas ainda, viu? pra gente fofocar horrores sobre esses assuntos. Chamem os rapazes, perguntas deles também, que a gente quer saber se eles estão, né, como é que eles Isso. estão se virando nesse mundo em transformação. É só onda Exato. na cabeça, você não está sentindo um Nós surfista estamos perdido. numa onda. Nós estamos um surfista perdido, gente. Não é? Tem Por ideias causa para a da. gente conversar Ah, perdi. Que é? do negócio da traição. Tinha um negócio que eu queria fazer, mas agora eu não lembro bem o que é. Mas eu mando mensagens. Isso, a gente vai conversando, vocês também mandam para a gente sugestões aí. E valeu, viu, Inês, por bater esse papo comigo aqui. Valeu pelo Inês sempre maravilhosa, iluminando os nossos caminhos femininos. arrumando as coisas. Gente, eu com o mouse aqui, abaixando o mouse aqui para ver o celular, gente. Vocês não estão vendo os bastidores disso aqui. Obrigada, viu, pessoal? Valeu. Olha, vocês sabem que é uma superação isso aqui para mim, né? Que eu sou meio atrapalhada com os botões, mas a gente conseguiu, né, Inês? Depois vocês deem um feedback aí, se deu para entender, se travou, o que foi que aconteceu. Tá bom? Eu acho que abriu para mais questões ainda, né? Isso é maravilhoso. Tem bastante coisa aí. E com isso a gente vai evoluindo, a gente vai ajudando o planeta Terra a dar o próximo passo. Simples assim. Pois é, estamos juntas. Ah, uma coisa desse livro que eu achei bonitinha também. Ela fala assim: não nos faltaremos. Nossa, eu achei isso fantástico. Falei, eu vou levar isso para o chá das bruxas. Não nos faltaremos. Vamos ver qual é o negócio que a gente vai ter que abrir, conversar, que é o lance da codependência. Muitas relações Mas, estão importante. dependentes. É um assunto que a gente vai falar e talvez a gente até pense aí num. Eu acho que dá para pensar num grupo, grupo de conversar. Sim, muito bom. Mas É necessário. necessário. Beijo, Inês, valeu muito. Beijo, pessoal, boa noite. Sextou. Beijinhos, tchau! Tchau, até a É. próxima.